Olá, meu nome é Matheus, sou criador no Mitra e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é como a gente pode realizar o travamento da entrada de dados do componente tabela e o travamento da entrada de dados do componente entrada de dados. Na nossa situação fictícia, a gente tem a seguinte ordem de dimensões, no qual a gente tem como a dimensão mais raiz cliente e a gente tem quatro pais de cliente: cidade, tipo, ativo, status. Sendo que cidade eu tenho como pai também o estado. Então é uma árvore bem simples no qual a gente pode utilizar aqui algumas lógicas para mostrar como que a entrada de dados se comporta dentro de uma tabela e no próprio componente de entrada de dados. Então, criei uma tabela aqui para a gente, né? Ela tem aí todos os nossos clientes e suas respectivas dimensões pais: cidade, estado, tipo, ativo, status. Além disso, também criei dois cubos, o cubo celular e o cubo e-mail. Então, aqui eu deixei ativado para a gente, né? Então, vou entrar aqui no nosso source. Eu deixei ativado o bloco cidade. Eu ativei a entrada de dados. No bloco celular, eu ativei a entrada de dados. E no bloco e-mail também ativei a entrada de dados, para a gente poder trabalhar aí algumas lógicas de travamento. Então, para a gente fazer uma primeira lógica aqui, qual é a ideia principal? Todo bloco que a gente ativa a entrada de dados, ele aparece a opção aqui de bloquear a entrada de dados. O que que ela faz? Ela vai trazer aqui para você relacionar outro bloco desse mesmo source. Então é basicamente isso. Você pode usar tanto um cubo, que tem um ou zero, ou você pode criar um bloco função que ele vai te retornar ou um ou zero. Então, qual é o básico funcionamento padrão de uma entrada de dados do componente da tabela aqui? Se a gente tem, por exemplo, eu vou criar um bloco função teste e eu vou colocar só o zero nele. Quando a gente coloca isso, a gente vem aqui, por exemplo, no cubo e-mail e coloca para travar pelo bloco teste, qual é o funcionamento do bloco? Como é o zero, eu coloquei essa coluna de e-mail para ser travada por esse bloco teste. O zero, ele tem a função de ativar a entrada de dados daquele botão, daquela coluna. Se a gente troca do zero para um, de uma maneira bem simples aqui, a gente vê que essa coluna aqui ela já vai estar travada. Então, o processo de bloqueamento é basicamente esse. A gente faz uma lógica que ela retorna o 0 ou 1, isso falando caso a gente opte pelo bloco função dentro do source. A gente faz uma lógica que retorne 0 ou 1, e essa lógica a gente vai aplicar ela a um componente aqui, tabela, né? Dentro do nosso componente tabela, a gente vai aplicar ela num bloco. Então, vamos fazer um exemplo, né? Eu puxei aqui também, vou escolher essa coluna teste. Eu puxei aqui um bloco relacionamento do estado, que vai trazer o código do estado da cidade do meu cliente. Então, um exemplo, eu tenho o cliente Pedro Henrique, ele é de Uberlândia, o estado é Minas Gerais e o código de Minas é MG. Então, eu quero usar um exemplo, ela como base para me fazer uma trava. Então, eu vou colocar aqui, ó, trava cidade. Eu quero que, eu quero olhar se o meu código do estado é igual a Minas Gerais. Se esse código for igual a Minas Gerais, eu não quero que o meu usuário edite clientes que são de Minas Gerais. Então, H é igual a MG. Se for igual a MG, eu quero que esse entrada de dados fique desativada. Se não, eu quero que ela fique ativada. Então, a gente salva, vem aqui na cidade e coloca bloquear a entrada de dados pelo trava cidade. Salva, salva. Quando a gente vê aqui, os meus clientes que são de uma cidade que é do estado de Minas Gerais, eu não consigo editá-los mais. Apenas os que não são de Minas Gerais. E caso eu troque ele por uma cidade de Minas Gerais, eu vou trocar o João Marcos para Uberlândia e vou realizar o salvamento, ele já troca o estado e automaticamente ele faz o travamento também. Isso funciona do mesmo caso para blocos cubo, não necessariamente só para blocos do tipo relacionamento. Então a gente pode fazer uma outra lógica aqui. Vou colocar aqui, trava
e-mail. O que que eu quero ver aqui? Vamos ver o ativo. Eu quero ver se o meu ativo for não. Então, eu não quero editar o e-mail dos meus clientes que não estão mais ativos. Quero deixar eles impossibilitados de serem editados. Então, o D, que é o bloco ativo, ele é não. Se ele for não, eu quero que ativa a trava da entrada de dados. Se ele for ativo, se ele for sim, eu quero que ele deixe aberto para mim editar. Então, aqui no meu e-mail, eu venho e coloco trava e-mail. Opa, aqui. Salvo. Salvo novamente. E a gente vê aqui que esse, esse e esse não estão livres mais para edição, porque eu coloquei a lógica para eles não serem editados, caso não sejam ativos. A mesma lógica eu consigo fazer para a componente entrada de dados, só que ela tem algumas particularidades aqui interessantes. Então eu coloquei aqui um componente entrada de dados, nele eu puxei um cubo counter de cliente, que a gente ativa na própria árvore de dimensões, né, que ele faz nada mais do que setar um para todos. Ele cria um cubo e seta um para todos os membros da dimensão. Então, ao ativar ele aqui, a gente consegue ver que ele cria um cubo que seta um para os meus clientes existentes. Então, eu usei ele para abrir as minhas dimensões, puxei o cliente para Axis e puxei o bloco relacionamento de cidade com a entrada de dados desativada. Então, vamos supor que eu quero fazer a mesma lógica do estado aqui. Não quero que seja possível editar clientes que sejam de Minas Gerais. Então, a gente vai puxar aqui o estado. Vamos trazer o código dele. Vamos esconder, porque aqui é importante que o componente atrás de dados ele tem que ficar nesse formato. Se a gente ativa aqui uma coluna a mais, 3 colunas, o componente ele não se comporta da maneira prevista, né? Então a gente sempre deixa aqui no formatinho padrão da entrada de dados. E eu vou fazer aqui a mesma lógica que eu fiz lá na tabela. Então, só que aqui vai mudar o bloco, agora é o bloco C. C igual a MG. Então, se o meu estado for Minas Gerais, eu quero que ativa a entrada de dados. Se não, desativa. A gente pode até conferir aqui. Vamos ver se está certinho. Uberlândia, MG, trava cidade. Beleza. Então vamos esconder todos. Vamos esconder, esconder. E vamos colocar ele aqui na bloquear a entrada de dados, trava cidade, salva e salva. Já bloqueou. Se eu trocar de cliente, Rio de Janeiro. Se eu troco para uma cidade de Minas Gerais, salva esses dados, vai travar. A mesma coisa eu consigo fazer para a entrada de dados que são do tipo texto. Então eu consigo puxar aqui, por exemplo, o ativo, aquela mesma lógica. Coloco ele aqui, escondo, puxo um bloco função, trava ativo, e eu olho se esse ativo é igual a não. Se for, eu quero que trava, se não for, eu quero que deixe liberado. Escondo, venho aqui no meu e-mail, coloco trava ativo. Aí a gente vê, ó, nesse caso, é um cliente que tem, o Gabriela Aparecida não é ativa, a gente pode conferir até aqui, ó. Gabriela Aparecida não é ativa. Se eu troco por um que é ativo, vamos ver se eu pego um aqui. Aí, o Pedro Henrique, ele é um cliente ativo, então eu consigo liberar aqui a entrada de dados do componente texto. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixar nos comentários abaixo.